os trabalhos para a sessão número 5. Vamos fazer apenas uma pequena alteração à ordem que está no programa, com a primeira comunicação a ter lugar sobre as intervenções públicas para o acesso à informação e transparência administrativa, possibilidades e obstáculos para o arquivista, pela doutora Tiara dos Santos Alves, a quem chamo para proferir a sua comunicação. Dispõe de 10 minutos. Obrigada. Bom dia, meu nome é Tiara, eu sou arquivista no Cefet, no Rio de Janeiro, e sou doutoranda do programa de pós-graduação do IBICT UFRJ. A apresentação de hoje ela é intitulada Intervenções Públicas para o Acesso à Informação e Transparência Administrativa, Possibilidades e Obstáculos para o Arquivista. O direito de acesso à informação é uma visão particular do Estado alinhada a interesses e valores internos ou externos a ele, a qual faz parte de um programa de ação política. O liberalismo político introduziu o entendimento de que o Estado protege e expressa os direitos individuais. Por isso, não deve haver segredos, chamado classicamente de arcane imperi, informações ocultadas dos cidadãos, e a transparência é um ideal para o poder político liberal. No modelo do liberalismo político, o Estado liberal, em termos gerais, é um Estado contido pelas liberdades individuais fundamentais do cidadão, um Estado transparente. Na contemporaneidade, a valorização da transparência em linguagem liberal política, ela reflete em muitos países nas legislações de acesso à informação, inspiradas na legislação norte-americana, conhecida como Freedom of Information Act. Os documentos de arquivo, eles provam, informam e testemunham atos a partir da manutenção do contexto e da sua proveniência e dos vínculos orgânicos com outros documentos. Então, em governos democráticos, o acesso aos documentos de arquivo do Estado relacionam-se diretamente com os termos prestação de contas, responsabilidade, transparência, abertura e confiança. A visibilidade social do Estado constitui um processo de dimensões políticas, técnicas, tecnológicas e culturais, tendo como dos seus produtos fundamentais a informação publicizada, informação esta contida nos documentos de arquivo. Nessa comunicação oral foram considerados 2 dispositivos legais como intervenções públicas para o acesso à informação e transparência administrativa no Brasil. A Lei 12.527, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, e o Decreto 8.539, de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal, e entre seus objetivos destaca-se promover a utilização dos meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade, e facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas. É interessante destacar que esses 2 dispositivos legais, eles fazem parte da legislação arquivística brasileira. O CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, ele é um órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos e exercer orientação normativa para promover a gestão de documentos e a proteção especial aos documentos de arquivo. Então, o CONARC, ele organiza e disponibiliza no site deles há alguns anos uma coletânea intitulada Legislação Arquivística Brasileira e Correlata. A última vez que ela foi atualizada foi em dezembro de 2017, e esses dispositivos são considerados como integrantes da legislação arquivística brasileira. A legislação arquivística brasileira é um meio de garantir à sociedade o direito à informação e à memória. Além disso, permite maior conhecimento das ações do Estado. Cabe aqui, nesse momento, falar que não deve confundir-se a legislação arquivística com uma política arquivística. A legislação ela fornecerá elementos normalizadores à política arquivística
e a política arquivística, por sua vez, viabilizará a aplicação da legislação. É importante que a legislação arquivística seja estudada a partir de um caráter técnico-científico, uma vez que espera-se que as ações políticas adequadamente formuladas estejam relacionadas ao conjunto de conhecimentos de uma determinada área, neste caso a arquivologia. Considerando a lei e o decreto 8.539 como ações estratégicas de intervenções públicas para o acesso à informação e transparência administrativa, o objetivo do artigo foi apontar as possibilidades e os obstáculos que estes dispositivos legais apresentam para a atuação do profissional arquivista. Vou começar agora a falar sobre o percurso metodológico deste trabalho. Foi uma pesquisa exploratória e sistemática, portanto, não foi uma pesquisa exaustiva, de abordagem metodológica qualitativa e quantitativa, e nível de interpretação dos resultados foi do tipo descritivo e explicativo, e as técnicas de pesquisa empregadas foram pesquisa bibliográfica documental. Primeiramente, foi feita uma avaliação quantitativa da aderência dos termos do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística à lei e ao decreto. O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística é um instrumento de fundamental importância para a normalização conceitual das atividades inerentes ao fazer arquivístico. Portanto, o uso de seus termos nos dispositivos legais indicaria oportunidades de atuação do arquivista para a operacionalização e execução destes dispositivos, e o contrário seria um indicador de obstáculos. Eu fiz uma avaliação entre os 463 termos do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, quais deles constavam na lei e no decreto, separadamente em ambos. Os termos contabilizados como constantes, eles não precisavam estar na sua forma exata. Poderia ser palavras e expressões que denotavam o mesmo significado acompanhado do termo do dicionário. Vou passar já para os resultados. Foram identificados 45 termos do dicionário constantes na lei e 42 no decreto. É uma presença muito baixa de termos arquivísticos, que pode apresentar como um obstáculo para a atuação do arquivista, na medida em que os outros termos utilizados nos dispositivos podem ser imprecisos e não evidenciar o ator qualificado para a implementação e monitoramento da lei e do decreto. O decreto, por ter a metade do número de artigos da lei, acima vocês podem ver que a lei tem 23 artigos e o decreto 46, apresenta melhor, então o decreto ele apresenta melhor aderência ao dicionário do que a lei. Isso pode ser visto como uma oportunidade mais evidente para a atuação do arquivista no que concerne a implementação do dispositivo legal. Aqui nesse quadro tem os termos que foram identificados na lei e no decreto, exclusivamente na lei, exclusivamente no decreto. Esses termos em vermelho são termos que estão no dicionário, mas que eles não estavam em sua forma exata apresentados na lei e no decreto. Ao final, eu coloquei os termos que tinham na lei e no decreto, mas que eles não apresentavam os mesmos sentidos que os atribuídos pelo dicionário. Por exemplo, a palavra transparência no dicionário tem o significado de cópia positiva ou negativa sobre o suporte transparente destinado à projeção. Só que na lei e no decreto, transparência tem o sentido de qualidade do que não é ambíguo, opaco, secreto, sentido de clareza, limpidez, público. O termo autenticidade, que é um termo muito caro à arquivologia, ele não estava presente ele estava presente na lei e no decreto, contudo, não é um termo presente no dicionário. Então, essa ausência demonstra a necessidade de atualização e revisão dessa publicação. Tem alguns exemplos de termos ausentes no decreto, como gestão de documentos, sistema de gestão de documentos, e são termos arquivísticos centrais às temáticas da lei e do decreto. Pode ser consequência de uma imprecisão terminológica ou de problemas teórico-conceituais nos dispositivos legais. De qualquer forma, essas duas explicações são obstáculos para a atuação do arquivista na implementação dos dispositivos. A lei e o decreto, ela cria um distanciamento entre a informação e o documento ao priorizar sistematicamente o termo informação. O decreto, por sua vez, já utiliza
o termo documento sistematicamente. O decreto ele menciona diretamente a avaliação, a classificação, o plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação. O uso ao longo do decreto de termos arquivísticos de forma contextualmente situada é uma oportunidade para a visibilidade do arquivista enquanto profissional familiarizado com tais terminologias. A lei aborda a avaliação e a classificação e a destinação da informação apenas ao definir o que é tratamento da informação, não promovendo, assim, a oportunidade anteriormente citada. O decreto ele reconhece a existência da legislação arquivística, o mesmo não ocorre na lei. Esse reconhecimento pode ser uma oportunidade para evidenciar o arquivista como conhecedor dessa legislação. O artigo 15 do decreto coloca que fala sobre os elementos descritivos e as finalidades dadas a esses elementos são as mesmas indicadas pela NOBRAD e pelo EARC Brasil. Algumas medidas de preservação são apresentadas no decreto mais sistematicamente, mais detalhadamente, em mais de um artigo, e o mesmo não ocorre na lei. E, no mesmo artigo, o decreto ele concentra importantes expressões e termos arquivísticos, e esse nível de riqueza terminológica em termos arquivísticos não é observado na lei. Por fim, cabe uma observação em termos de conteúdo na lei, porque nessa Lei de Acesso à Informação no Brasil, ela fala que o Poder Executivo Federal designará um órgão da Administração Pública Federal para monitorar a aplicação da lei e promover campanha de fomento à cultura da transparência e da conscientização do direito de acesso à informação. O órgão que foi escolhido foi a Controladoria Geral da União, e advoga-se, no caso, que poderia ter sido o Arquivo Nacional. No âmbito estadual, somente o Estado de São Paulo designou o arquivo para tais responsabilidades. Agora já parto para as considerações finais. Jardim observa que as demandas da sociedade pela transparência e pelo acesso à informação governamental resultaram na intensificação da politização sobre os arquivos públicos e do campo arquivístico. Contanto, essa politização não foi acompanhada pela definição e implementação de políticas públicas arquivísticas. E a legislação, ela teria um papel, né, muito importante, então é necessário que haja uma precisão teórica conceitual nas leis. No Brasil, o arquivista precisa enfrentar muitos obstáculos e aproveitar as poucas oportunidades para ser visto como um ator capacitado, competente e comprometido eticamente para implementar esses dispositivos legais. A falta de centralidade dos arquivos públicos e do arquivista na lei e no decreto representa a posição periférica das instituições arquivísticas na administração brasileira e o desperdício intelectual e a desvalorização do profissional arquivista na sociedade. Tal situação representa uma questão profissional que deve ser discutida no meio político, profissional e acadêmico, a fim de que se vislumbre novas possibilidades emancipatórias que superem as contradições e os obstáculos que se colocam para o arquivista, o arquivo e para a arquivologia. Eu agradeço essa oportunidade. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. Não poderei ficar aqui até o final para as perguntas, então, se alguém tiver alguma pergunta, e também pode me perguntar, estarei aí participando do evento. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta que seja feita neste momento para que se possa ausentar. Alguém tem alguma questão a colocar? Não? Muito obrigada. Obrigado, então, pela sua comunicação. Chamava, então, o Dr. André Melícias com a comunicação Identidade e Intimidade, a gestão do Correio de Nossa Senhora no Santuário de Fátima. Aproveito para saudar brevemente a audiência e, como temos pouco tempo e eu posso entusiasmar-me, vamos começar. A par com a oração, a materialização das orações através de mensagens escritas que são enviadas ou deixadas às divindades é uma estratégia suplementar da aproximação do crente ao sagrado pela possibilidade de as dirigir a locais específicos ou de as deixar em locais específicos
com especial relevância na geografia do sagrado. Esta prática é comum a várias religiões e cultos e a mais conhecida será talvez a colocação de mensagens no Muro das Lamentações em Jerusalém. Existe também no Santuário de Fátima, onde a tradição apelidou de Correio de Nossa Senhora. Internamente vamos simplificando e referimos também como mensagens. Esta tradição gera uma massa documental crescente em diversos suportes em formatos que em 2017, que foi um ano de exceção, pela comemoração do centenário, ultrapassou as 807 mil mensagens recebidas e em 2018 as 290 mil. O que é então o Correio de Nossa Senhora? Eu socorro-me da brochura da exposição temporária Capela Mundi, que está atualmente patente no santuário, e na qual foi recriado o espaço do depósito destas mensagens. Nesta brochura, ali no ponto 62, descreve então o que são as mensagens, e cito: mensagens e orações deixadas na Capelinha das Aparições, acondicionadas em unidades de instalação arquivística. Foi esta a definição que os colegas museólogos deram. Este é só um aspecto da exposição. Basicamente, eu concordo com a descrição que lá está. Esta documentação é gerada pelos fiéis que, presencialmente ou não, a fazem chegar ao santuário. Geralmente, e é o circuito principal, estas mensagens são entregues aos vigilantes para serem colocadas no pedestal da imagem que é venerada na Capelinha das Aparições, através de duas aberturas que existem para esse efeito e que aqui na imagem está ali assinalado com uma seta. Eu não sei se é pelo aspecto de caixa de correio que, efetivamente, após os anos 80, quando foi construído este pedestal, que terá ganho a designação de Correio de Nossa Senhora ou não. Todas as mensagens passam pela capelinha, e isto é relevante do ponto de vista devocional. Independentemente do modo que chegue, eu não referi anteriormente, farei depois por escrito, mas inclusive são recebidas mensagens que chegam por e-mail, e as irmãs que tratam desta documentação ou gravam para CDs ou imprimem, mas fazem questão de levar as imagens à capelinha. A História das Mentalidades estudará esta questão. Como já referi, há um grupo de irmãs que recolhe esta documentação, conta, divide por língua, organiza em maços de 100 mensagens e acondiciona em caixas que depois são transferidas anualmente para o arquivo. No arquivo recebem um tratamento posterior, vão recebendo, conforme as nossas possibilidades, que passa então pela numeração de todas as mensagens e pela sua descrição em software ao nível da unidade de instalação, seja caixas, seja em maços. Qual o conteúdo e interesse? Para mim, esta é uma das séries mais ricas do Arquivo do Santuário de Fátima, porque é uma das que melhor espelha a razão de existir do santuário, ou seja, que é assistir material e espiritualmente os peregrinos que ali vão procurar uma ligação à esfera do divino. Estas são mensagens que substituem, em alguns casos, a presença física do remetente no local. Se lerem a primeira frase desta mensagem, por exemplo, nota-se que a pessoa não foi lá, enviou a mensagem. Atualmente isto acontece muito com grupos de peregrinos polacos, em que vem um grupo de 30 ou 40 peregrinos e trazem 30 ou 40 mil mensagens com eles, ou seja, vem em substituição do crente que não pode fazer peregrinação. Mas são também mensagens que servem para prolongar a presença no espaço do peregrino que efetivamente lá foi e faz questão de deixar uma mensagem. Servem para dirigir agradecimentos, louvores, mas estão sobretudo, pela experiência que tenho da sua consulta, ligadas à dimensão do desabafo, da partilha dos desafios, da dificuldade, de medos, frustrações, acompanhados ou não de pedidos de intercessão. Para conhecerem mais ou menos o conteúdo, temos desde fitas que são colocadas nos cajados dos peregrinos e que vêm com pedidos pelas famílias. Temos mensagens, como neste caso aqui, que falam de famílias separadas pelo espaço
ou mesmo de famílias desestruturadas, seja o marido que está ausente em trabalho, seja mesmo dificuldades, rupturas no casamento. Temos mensagens que falam de pessoas afetadas por doenças e do modo como essas doenças afetam a sua vida e a das famílias. Neste caso temos uma que fala de um problema de alcoolismo, outra de um homem que ficou com uma mão inutilizada e não pode trabalhar. Mensagens que falam do drama da guerra, seja de pedido de proteção para os militares que partiram para combater na guerra colonial, seja o agradecimento por terem voltado de feliz saúde e perfeito físico, isto é citação. Pedidos de paz no mundo e nos territórios que eram colónias portuguesas, e eu socorri-me sobretudo de mensagens dos anos 60, mas são também mensagens, algumas mais bem dispostas, em contexto de catequese, que pediam às crianças que fizessem sacrifícios por determinadas intenções, e as crianças respondiam como crianças, e diziam que faziam sacrifícios de não comer chocolates, e agora cito: pela conversão dos pecadores prometo comer a sopa toda, pela conversão dos pecadores não me apetecia jogar à bola, mas joguei. Não critiquei as minhas companheiras, esta é a minha favorita, não critiquei as minhas companheiras quando me apetecia tanto. Portanto, são as crianças a fazer os sacrifícios que podem e a dar umas lições. Esta série tem um nítido interesse científico e pastoral, mas comporta também dois problemas fundamentais. Vários problemas, dois deles são fundamentais. O primeiro é o da gestão do espaço, e isso ficará para o artigo. O que eu vou desenvolver um pouco mais é a da questão da gestão do acesso, que neste momento é muito restrito e que ainda estamos a trabalhar. E acesso este tem que ser feito como forma de valorização do potencial informativo, mas também de forma a respeitar e a preservar o ato de intimidade que está materializado naquele documento. Olhando para a nossa legislação, nós temos três condições, podemos resumir em três condições para acesso a dados sensíveis: a titularidade dos dados ou a autorização do titular, a possibilidade de expurgo ou anonimização e o acesso em diferido, ou seja, o estabelecimento de prazos de proteção. Isto não tem uma aplicação linear nesta documentação por várias razões. Por exemplo, a nível dos titulares dos dados, a maioria das mensagens não estão assinadas nem contêm outros elementos que possam promover a identificação e, portanto, isto invalida impedimentos legais, mas não outros. Na generalidade das que estão assinadas ou que têm os tais elementos identificativos, o modo como são apresentados não permite ainda assim uma identificação cabal. Por exemplo, quem é o Toneca que assina esta mensagem? Ou quem seria uma Maria Antónia de Faro em 1963, quer dizer, não estão lá dados, mas mesmo assim não há uma identificação cabal. Apenas um número muito reduzido de mensagens poderá permitir a identificação efetiva do autor. Por exemplo, soldados que colocam nome, batalhão, data de incorporação, etc. Mas isto num número muito reduzido. A dimensão da série torna inviável o expurgo ou a anonimização. Esse trabalho não é, pelo menos a breve trecho, não é execuível. E, portanto, a questão será lógico restringir o acesso à informação e à sua reutilização científica e pastoral pelo facto de, neste número muito reduzido de casos, podemos deparar com algum problema, ou devemos encontrar uma outra solução? Nós o que tentámos fazer foi exatamente encontrar uma outra solução. Seja pelo estabelecimento de um prazo de proteção de 50 anos, e que é superior ao que vai estando previsto até em alguma legislação, e que pode ser revisto conforme as necessidades. Sendo inviável esta anonimização prévia ao acesso, optou-se por fazer um compromisso com o consulente com algumas restrições, então, ao uso da informação, nomeadamente não poder recolher ou comunicar informações que permitam a identificação do autor, não comprometer-se a não tentar contactar com autores das mensagens no caso de conseguir identificar quem são, e eu, por exemplo, já encontrei mensagens de pessoas que conhecia.
de familiares de pessoas que conhecia. E para um maior controle da documentação, toda a reprodução fotográfica é feita por nós com o nosso equipamento e mediante autorização superior, considerando, é claro, o objetivo. Como notas finais, e porque já me passaram um bilhete com 1 minuto, refiro apenas a convicção pessoal de que a opção do santuário em recolher e tratar estas mensagens em ordem ao seu estudo é legítima. E é uma forma de valorizar a devoção e a fé daqueles que lhes deram origem. Esta documentação que é uma janela para as mentalidades e, portanto, tem um enorme contributo a dar à ciência, não só à história, mas à sociologia e à antropologia, e pode ajudar-nos a rever muitos processos históricos do último século a nível nacional e internacional. Em relação a esta opção, a esta política de acesso que fomos definindo, ainda que esteja aberta à revisão e a melhorias, parece-nos que consegue equilibrar o acesso e a reutilização deste potencial informativo com a preservação da intimidade do ato devocional que lhe deu origem. E com isto termino. Doutor André, pelo cumprimento do tempo. Vamos passar à comunicação seguinte da doutora Anabela Costa com o acesso à informação nos arquivos pessoais, o caso do arquivo de Marie-Louise Bastin. Tem a palavra. Obrigada. Bom dia. O meu nome é Anabela e sou arquivista e hoje venho aqui apresentar-vos o arquivo de Marie-Louise Bastin. Marie-Louise Bastin foi uma investigadora e historiadora belga, nascida em Iterbeek em 1918 e falecida no Porto em 2000. Ela dedicou uma grande parte da sua vida ao estudo e à salvaguarda do património cultural do Chokwe e foi a autora de uma das obras de referência nessa área, a arte decorativa Chokwe, que foi, peço desculpa, estou um bocadinho nervosa, que foi o culminar de um estágio que ela fez em 1956 no Museu do Dundo, em Angola. Em 62 e 73, ela licencia-se e faz o seu doutoramento em História da Arte e Ecologia na Universidade Livre de Bruxelas, onde também foi docente, tendo-se reformado, por assim dizer, em 1989. Em 1995, ela doa um acervo constituído por arquivos pessoais, biblioteca e 27 objetos etnográficos ao Museu e Laboratório Antropológico, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra. Enquanto que a biblioteca e a coleção etnográfica, os 27 objetos etnográficos, foram quase imediatamente tratados e disponibilizados ao público. No biénio 95-96 já estava tudo tratado e disponibilizado. Por exemplo, o catálogo da sua biblioteca, o catálogo impresso, é de dezembro de 1996 e os seus objetos etnográficos ficaram disponibilizados pouco depois na reserva visitável do Colégio de São Bento. O seu arquivo não foi disponibilizado, nem está acessível. Esta falta de acessibilidade do seu arquivo deve-se, sobretudo, à própria vontade de Marie-Louise Bastin, que deixou escrito que queria ser ela a tratar o seu arquivo, juntamente com os técnicos do Museu e Laboratório Antropológico. Infelizmente, isso não foi possível, ela acabou por falecer e não o fez. E o arquivo continuou inacessível. O estudo e tratamento arquivístico foi iniciado em 2017, sendo o principal objetivo a sua preservação e divulgação. E já que tínhamos que começar a fazer alguma coisa, começámos pelo início e começámos por localizá-lo, onde estava este arquivo. E ele estava no sótão do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, acondicionado em 14 caixas e 2 armários. E dentro destas caixas, destes armários, há unidades de instalação de diversos feitios e formas. Há caixas de diversos feitios, há envelopes, há micas, há capilhas, há pastas, umas mais bonitas, outras mais feias, mas há de tudo.
Depois fizemos também a pesquisa bibliográfica. Quem era Marie-Louise Bastin? Tentámos descobrir. Por incrível que pareça, sendo ela uma pessoa tão importante na história da arte, e sobretudo da história da arte africana, não há muita coisa escrita sobre esta personagem. E como eu vos disse, o arquivo está inacessível. E quando eu digo inacessível, não existe, ou não existia, nem uma lista com o conteúdo daquelas caixas e daqueles armários. Então era preciso descobrir o que é que estavam naquelas caixas e naqueles armários. E utilizando uma coisa tão básica como o software Excel, fizemos o seu recenseamento para tentar apurar datas, conteúdo, língua, escrita, suporte, organização e por aí fora. E foi o que fizemos. Depois analisámos este recenseamento e os dados deste recenseamento. E, para além de outras coisas, foi possível concluir 3 coisas. Primeiro, foi possível completar a biografia de Marie-Louise Bastin. A maioria da informação que tenho e que temos sobre Marie-Louise Bastin veio da análise dos dados, da sua documentação, da informação que lá está. Depois, foi possível concluir que este arquivo tem somente informação que diz respeito à sua atividade enquanto historiadora e investigadora da história e cultura Chokwe. Nada mais, nada menos. E, por último, permitiu conhecer as facetas dessa mesma atividade. Facetas essas que vocês veem no quadro que vos apresento. Avaliação de obras de arte, comissariado de exposições, estudo e investigação, participação em eventos científicos e publicações. A partir daqui, construímos então o quadro de classificação. No que diz respeito à avaliação de obras de arte, temos correspondência. Marie-Louise Bastin era bastante considerada no mundo da arte africana e muitas entidades públicas e privadas recorriam a ela para lhe pedir opinião sobre as peças que tinham ou que queriam adquirir. E então, juntamente com esta correspondência, temos pressários, temos catálogos, temos desdobráveis, temos fotografias. A pasta que aparece na primeira imagem é a pasta dos falsos. É uma pasta onde só há informação de objetos de arte africana em que ela considera falsos. No que diz respeito ao comissariado das exposições, Marie-Louise Bastin foi bastante ativa. E aqui temos, sobretudo, uma série de preparação e organização dessas mesmas exposições. Uma delas foi a exposição, por exemplo, de escultura africana, que esteve no Museu Nacional de Etnologia em 1994, a quando de Lisboa, capital europeia da cultura. E aqui nestas pastas que aparecem, temos, por exemplo, vários tipos de tipologias documentais. Temos fotografias, temos correspondência, temos listas e inventários de peças, temos fichas museológicas, temos esquemas do discurso narrativo que se queria imprimir àquela mesma exposição. Depois temos a secção Estudo e Investigação. É aquela que tem o maior número de séries, são 7. Temos a Análise e Crítica de Publicações, onde Marie-Louise Bastin apresenta, por exemplo, originais e cópias de diversos artigos, de diversos colegas e diversas entidades, que ela analisa, que ela faz resumos críticos, que ela tira notas. E temos também correspondência com diversas entidades e autores. Temos também a série de doutoramento, onde temos quase todo o processo documentado do doutoramento de Marie-Louise Bastin, da investigação que ela fez e de tudo o resto, incluindo a sua tese. Ainda nesta secção temos as fichas bibliográficas, aquelas pequenas fichas que temos ali, onde que estão organizadas alfabeticamente pelo nome do autor e depois com citações e, sobretudo, que é muito interessante, se esse autor tem ou não tem iconografia na sua obra. A iconografia é muito importante, ela é uma historiadora da arte, então a iconografia sempre foi muito importante. Temos também a série Fichas Museológicas, que são pequenas fichas, normalmente ilustradas com fotografias de peças de obras de arte. Aquela que vos mostro ali é do Museu Real da África Central, e onde aparece o maior número possível sobre a peça que aparece na fotografia. Temos a tipologia, a função, o material, a técnica, etc.
Ainda na mesma secção temos a iconografia, e aqui temos sobretudo fotografias, mas temos também diapositivos e negativos fotográficos. Estimo que sejam cerca de 10.000 itens. São sobretudo fotografias de obras de arte africana, obviamente, e na maioria são a preto e branco. A maioria delas estão classificadas por entidade ou coleção, como aquelas que vêm em essas pequenas caixas cor de laranja que vêm aí. E, por último, nesta secção temos notas e apontamentos de pesquisa. Aqui aparecem tipologias documentais como rascunhos, como artigos de colegas que ela anota também e outras tipologias. Na secção Participação em Eventos Científicos temos a série Preparação e Participação em Congressos, Seminários e Colóquios. E aqui temos todo o processo que Marie-Louise Bastin seguia quando participava num evento como este. Desde os rascunhos das comunicações que fazia, desde as fotografias que provavelmente utilizou para ilustrar a sua comunicação, desde os desdobráveis, desde os convites, as fichas, etc. Por último, na secção de publicações, temos duas séries. A série Artigos Científicos, que tem rascunhos de artigos da autoria de Marie-Louise Bastin, sobretudo, mas tem também cópias de artigos que ela referencia nas suas obras. E, por último, nesta secção temos a correspondência com várias entidades e colegas, trocando ideias exatamente para os seus artigos. Por exemplo, a carta que vocês veem é uma carta para o Museu Nacional de Etnologia, onde ela pede fotografias para ilustrar um artigo que ela vai escrever. Ela tem essas fotografias, ela diz, ela tem essas fotografias no seu arquivo, mas não tem a resolução que ela quer e pretende para a sua obra. Como notas finais, quero dizer-vos que a riqueza informacional deste arquivo é enorme. Isto é só uma pequena parte, este arquivo é fabuloso. Neste momento, ele já está mais ou menos acessível, por assim dizer. Já está feita a descrição ao nível da série. Prevê-se que se possa fazer uma descrição a níveis mais específicos, como a unidade de instalação ou mesmo o documento. Está, para muito breve, a limpeza e a higienização e o reacondicionamento desta documentação. E esperemos que num futuro o mais próximo possível seja possível informatizar e disponibilizar na web a descrição arquivística deste arquivo e talvez, quem sabe, já sou eu um bocado a sonhar, fazer a mudança de suporte e a digitalização, sobretudo de algumas séries, como são aquelas fichas museológicas ou mesmo a iconografia, fazendo talvez um repositório digital. Não queria ir-me embora sem agradecer, em meu nome e em nome das minhas colegas, à organização e a vocês que estiveram aqui a ouvir-me, a falar de uma coisa que eu gosto tanto, embora tenha estado um bocadinho nervosa. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua excelente comunicação e pelo escrupuloso cumprimento do tempo. Vamos passar então à comunicação seguinte e chamava o Dr. Henrique França para proferir a comunicação sobre jornalismo e transparência, um levantamento sobre o uso de ferramentas de acesso à informação por profissionais da imprensa e seus efeitos na produção de notícias. Dispõe de 10 minutos. Bom dia. Gostaria de saudar a todos os presentes, em especial as mulheres que estão nesse auditório, já que hoje é dia 8 de março, né? Uma data tão importante para a gente. E dizer que eu não sei se é o frio ou se é o nervosismo, mas eu estou tremendo um bocado aqui. E gostaria de começar explicando o porquê dessa temática, tratando a questão do jornalismo e transparência em um evento de arquivologia mais fortemente voltado para a arquivologia. Nós entendemos que o jornalismo é um forte impulsionador, né, da opinião pública, vamos falar sobre isso aqui, e a forma como ele vê os arquivos ou a função do arquivista deve influenciar também, repercutir nesse cenário. E aí esse estou chamando de uma parte 1, né, de um trabalho um pouco maior, para depois entender qual é o olhar do jornalista sobre os arquivos. O segundo motivo é porque, aprendi agora a expressão, né, estou puxando a brasa à minha sardinha, né, porque eu sou da área da comunicação, sou formado em comunicação social e jornalismo, e hoje estou na arquivologia, estou como coordenador do curso de arquivologia da UEPB,
de onde eu trago um abraço imenso para vocês. Bom, vamos começar, que eu já perdi metade da minha apresentação só nessa introdução aqui. Então, esse é o trabalho, Jornalismo e Transparência, um levantamento sobre o uso de ferramentas de acesso à informação por profissionais da imprensa e seus efeitos na produção de notícias. Tá? Nós fizemos inicialmente um breve panorama nesse cenário para falar um pouco sobre transparência nos governos democráticos, usamos o Norberto Nobel, o Bob, desculpa, e falamos que para isso é preciso uma engrenagem que facilite essa transparência no processo em qualquer governo democrático. E aí tratamos de um cenário a partir dos anos 1980, em que o Brasil, juntamente com outros vários países, começam a engrenar, né, leis de acesso à informação. Né? Nós temos a primeira, mais que centenária, na Bélgica, mas depois os outros países acabaram lá para os anos 80, realmente se importando mais fortemente com isso. No Brasil, foram mais de 20 anos para que a gente pudesse chegar desde a Constituição de 88, onde já fala de acesso à informação, passando pela Lei de Arquivo em 1991, até chegar à lei, de fato, chamada Lei de Acesso à Informação 12.527 de 2011, que entrou em vigor em 2012. Então, foram mais de 20 anos para que a gente pudesse estabelecer critérios de transparência ou de acesso à informação e a gente pudesse sair um pouco da cultura do sigilo para a cultura da transparência. Então, a Lei de Acesso à Informação, já foi falado aqui na primeira fala, na primeira apresentação, da obrigação de todos os entes públicos prestarem informações, né, a cidadãos e cidadãs, em linguagem acessível a todos, em prazos estabelecidos. Esse é um grande desafio para o Brasil, porque nós temos, de certa forma, um bom nível de transparência hoje nos nossos portais, mas quando você trata sobre linguagem clara e acessível, isso complica um pouco. Você vai abrir centenas ou milhares de planilhas e você tem que traduzir aquilo para poder realmente chegar à informação que você quer. E aí, a gente, com a Lei de Acesso à Informação, o acesso se torna regra e o sigilo se torna exceção. Eu não vou entrar muito na questão da lei, que eu acho que ela foi falada aqui no primeiro momento, nós podemos conversar mais sobre ela depois. E aí, nós fizemos um tripé entre participação cidadã, imprensa e opinião pública, trazendo algumas falas, alguns olhares a esse respeito. Primeiro, entendendo que a participação cidadã é essencial nesse contexto, mas a imprensa pode potencializar essas práticas de utilização da Lei de Acesso à Informação, entendendo sempre que nos bastidores da Lei de Acesso à Informação está um profissional da informação que precisa entender de gestão da informação, e aí eu estou falando fortemente de um profissional de arquivo. Nascimento, Rodrigues e Kramer falam que a nova lei vale para todos os brasileiros, mas os jornalistas e suas representações profissionais integraram um dos grupos sociais que mais contribuíram para o debate que antecedeu a sanção da LAI, da Lei de Acesso à Informação. Esse levantamento foi feito antes da aprovação da lei. Um instrumento que dá a todo cidadão brasileiro o direito de buscar informações sobre qualquer natureza, no âmbito dos 3 poderes da República, tem repercussão no processo de trabalho jornalístico e é particularmente caro ao jornalismo investigativo. Dias Vieira enfatiza que essa função ampliada da imprensa, sobre essa função ampliada da imprensa, ao afirmar que não há separação entre o segmento e a ideia de cidadania e de formação da opinião pública. Usamos essas falas para poder situar o nosso trabalho, a importância dele e trazer o objetivo. O objetivo foi investigar o nível de conhecimento e uso da Lei de Acesso à Informação por profissionais da imprensa da Paraíba, no Nordeste do Brasil, no suporte da produção de notícias. Tá? Isso tem várias repercussões, além do entendimento que esses profissionais têm sobre a lei, o uso que eles fazem dela, até como a gente recebe o jornal do dia ou a notícia no site, a partir desse uso ou não uso do sistema de acesso à informação pública. Bom, esse distanciamento, eu já estou na metade do meu tempo, a gente trabalhou com distanciamentos e aproximações nesse processo e fizemos meio que uma linha do tempo nesse artigo falando sobre, antes da Lei de Acesso à Informação, como era essa ligação. Né, nós trouxemos um texto da Virginia Salomão, onde foi bastante inspirador para esse trabalho, que fala sobre jornalismo investigativo e legislação arquivística. E ela diz que, ela se baseando na lei de arquivo do Brasil, ela diz que é praticamente inexistente a busca de jornalistas através da lei de arquivo a informações públicas, isso antes da LAI, antes da Lei de Acesso à Informação. Na expectativa dessa lei, Malin fala que a imprensa estava muito aquém
da participação no processo da lei. E depois nós temos um trabalho de Nascimento e outros autores que falam que ele pegou os 4 principais jornais do Brasil, em que o levantamento de notícias a partir da Lei de Acesso à Informação é consideravelmente relevante. Então, nós fizemos um histórico disso aí. Bom, vou pular esse aqui. E aí, quais são essas aproximações de distanciamentos que nós vimos agora em relação à imprensa paraibana, né? Qual é o nível de conhecimento que esses profissionais têm? Então, nosso trabalho foi composto de questionários online. Nós enviamos cerca de 100 questionários a jornalistas profissionais da Paraíba. 60 deles foram respondidos e enviados a nós novamente. Foram 16 questões, abertas e fechadas, entre agosto e outubro de 2017. E aí eu tenho uma observação a fazer, por que tanto tempo para trazer para cá? Primeiro porque existia uma tentativa de fazer uma parte 2 e uma comparação entre esses artigos, que a gente ainda vai trazer mais à frente. Segundo, porque 2017 marca 5 anos da Lei de Acesso à Informação. Então, a ideia era, depois de 5 anos de implementação em vigor, como estaria o olhar do jornalista sobre a Lei de Acesso à Informação. Tá? Nós pegamos jornalistas de todas as áreas, desde a imprensa, desde o jornal impresso até os sites, rádio e por aí vai. Bom, aí trouxemos algumas figuras aqui, talvez eu tenha que pular algumas, mas, por exemplo, a frequência com que precisa recorrer à voz oficial, né, aos governos, às instituições públicas, para compor notícias. Então, nós temos ali 51%, eu estou me sentindo meio malheiros aqui agora, 51% diariamente, praticamente todos os dias 27%, raramente 19% e nunca 3%. Então, a gente tem, a grande maioria utiliza quase que diariamente a voz oficial, evidentemente, para conseguir respostas, para compor os seus textos, né? Alguma vez deixou de receber informação ou dados que deveriam ser fornecidos pelo poder público. Então, 51% algumas vezes, 36% muitas vezes, a grande maioria deixou de receber informação do poder público, que é não só uma obrigação pública, mas é uma obrigação agora legal, né, e eles deixaram de receber. Sobre o uso da Lei de Acesso à Informação na rotina do trabalho, né, então eles disseram, eu não estou conseguindo ver os números aqui, mas começo o texto da lei lá em cima, e conheço o texto da lei, fiz uso dela profissionalmente para obter informações públicas, aqui, se não me engano, 7 responderam assim, conheço o texto da lei, mas nunca precisei fazer uso dela para realizar meu trabalho, não conheço o texto da lei, né, mas sei do que se trata. Então, a gente vai trazendo aqui um panorama de como o jornalista entende quem conhece, quem não conhece, quem conhece já usou, quem conhece nunca usou, e por aí vai. Uma coisa interessante nesse quadro é que todos eles, ou a maioria massacrante deles, foram atrás da lei por conta própria. Não teve nenhuma iniciativa de suas empresas de comunicação, por exemplo, de incentivar o cuidado em apresentar a lei aos seus profissionais. Se já fez uso da lei, informe a frequência desse uso. Né? Nós estamos falando de 5 anos de Lei de Acesso à Informação. Tá? Então, 61%, 1 a 5 vezes em 5 anos, 6% mais de 10 vezes, 33% entre 5 e 10 vezes, e, não sei enumerar, não tivemos ninguém aqui. Então, a gente tem 61% que 1 a 5 vezes usaram a lei, os outros, no máximo, 10 vezes em 5 anos de Lei de Acesso à Informação. Eu vou passar algumas coisas. O tempo médio de resposta, a maioria ultrapassa o tempo médio de resposta pela Lei de Acesso à Informação. Nós temos 20 dias em que o poder público tem que informar, tem que dar a resposta, ou pode prorrogar por mais 10 dias, justificando esse prorrogar de prazo. Então, nós teremos 30 dias, e tem casos aqui, por exemplo, até 30 dias, por mais de 30 dias, e casos em que 39% nunca foram enviadas respostas. Nós estamos falando de jornalistas que são as pessoas que denunciam os abusos, vamos dizer assim. Caso os dados tenham sido enviados via Lei de Acesso à Informação, qual é o nível de satisfação? Então, 14% diz as informações atenderam totalmente as expectativas. Ótimo. 43% dizem os dados foram parciais, comprometendo parcialmente a apuração da matéria. 22%, a resposta foi genérica, não atendeu a solicitação específica. E 21%, solicitação não foi atendida.
Bom, aqui eu trouxe algumas frases, eu vou ler poucas porque meu tempo já passou, de como eles entenderam no final, como eles entendem, como eles veem a lei de acesso à informação. Então, a lei é útil, mas é burocrática. Já que existe a lei, seria bom que o poder público cumprisse as determinações legais expostas. A lei é de extrema importância para o jornalismo e, apesar de um avanço, ainda é bastante respeitosa. E um falou aqui, pelo nome, faço uma ideia do que seja, mas ainda não sei de que se trata. Então, nós estamos aqui num caso bem grave, desse jornalista especificamente aqui, de não entender, não saber nem o que é a lei de acesso à informação ainda, quando ele lida diariamente com acesso à informação. Nas nossas considerações finais, nós analisamos o nível de conhecimento dos jornalistas paraibanos e percebemos que existe aqui um alerta sobre esse desconhecimento dos profissionais da imprensa, alguns, inclusive, desacreditando da lei, né, acreditam, muitos dos depoimentos que nós recebemos nesse questionário dizem, eu não acredito que essa lei funcione, né, ou que ela vá mudar alguma coisa, abrem mão da ferramenta ou dos seus prazos legais, abrem mão de denunciar seus prazos legais, e aí dão margem à manutenção de uma política de descumprimento legal, né, e voltando a uma questão de sigilo e não de transparência quando nós deveríamos ter. E isso pode afetar profundamente não só o processo de opinião pública, como isso, ao nosso ver, já pensando nessa perspectiva de trabalho, né, não contribui, por exemplo, para a publicização da importância do trabalho da gestão documental, que é feita nos bastidores da Lei de Acesso à Informação. Bom, esse é o nosso trabalho. Gostaria de agradecer e dizer também que, assim como a primeira fala, eu vou ter que sair porque eu estou em 2 salas ao mesmo tempo, vou ter que apresentar um trabalho lá em algum momento. Eu não sei se vai querer que alguém fale agora. Não sei se alguém tem alguma questão. Não, especificamente. Nós recorremos geralmente ao Ministério Público, que é quem toma a frente de denúncias nesse sentido. Agora, em relação aos portais de transparência, nós temos os tribunais de contas, que são os que dão conta dos portais. Só que eles são muito burocráticos, se eles têm entradas e saídas, né? Em relação ao que nós estamos falando aqui, que é via ESIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, né? Então, o tribunal já não trata diretamente disso. E, geralmente, essa é uma questão que eu acho que falta ficar mais claro na lei. As pessoas recorrem ao Ministério Público, né, que seria por improbidade administrativa. Você está negando uma informação pública, né, a um cidadão ou uma cidadã. Mas a gente não tem um órgão especificamente, não que eu tenha conhecimento, talvez algum dos colegas possa depois me corrigir se eu estiver errado, mas um órgão específico a quem recorrer para que essas denúncias sejam alocadas ali, senão o Ministério Público. Alguma questão? Não? Muito obrigado. Então. Muito obrigado. Passamos então à comunicação seguinte. Eu chamava a doutora Gisela Gabriel para a comunicação Como comunicam os arquivos municipais na área metropolitana de Lisboa. Também dispõe de 10 minutos e tem a palavra. Bom dia. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de agradecer à Universidade de Coimbra e cumprimentar todos os presentes. A comunicação que vos apresento intitula-se Como comunicam os arquivos municipais da área metropolitana de Lisboa. Este estudo analisa a comunicação nos 8 arquivos municipais da área metropolitana de Lisboa, isto é, os arquivos municipais de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. O objetivo principal consistiu em analisar a realidade dos 8 arquivos municipais da AML, que se revelou um excelente exemplo para a averiguação do nível de investimento na comunicação da informação,
contribuindo igualmente para o aprofundamento do conhecimento sobre o panorama nacional neste domínio. Pretendeu-se, mais concretamente, percepcionar a forma como os arquivos municipais se adaptaram aos novos desafios da sociedade da informação, nomeadamente ao nível da consulta física e digital da informação e do modo como utilizam a internet para a disponibilização da sua informação e comunicação dos serviços e iniciativas desenvolvidos. O estudo teve, assim, por base a seguinte pergunta: de que forma os arquivos municipais da área metropolitana de Lisboa gerem a sua comunicação, acrescentando-lhe valor organizacional, de modo a posicionarem-se em vantagem no mercado da informação? Para a concretização deste intento, recorreu-se à pesquisa documental, partilhando o conceito de Santo Jorge, para quem a pesquisa documental é também uma técnica de recolha de dados, pois, e passo a citar, não nos documentamos ao acaso, mas em função de uma investigação. Assim, procedeu-se à pesquisa documental das páginas da internet dos arquivos municipais ou, quando não existiam, dos sites dos municípios em questão. À pesquisa documental dos blogs, do Twitter e do Flickr, bem como à recolha de dados por meio de inquéritos por questionário. Realizou-se ainda a observação direta não participante das páginas de Facebook dos arquivos municipais em análise ou, quando não existiam, dos respectivos municípios. A sociedade da informação tem exigido a adaptação da forma de comunicação dos arquivos a bem da satisfação dos seus utilizadores, que passaram a ser concebidos como clientes. Os municípios têm assim desenvolvido instrumentos de comunicação da informação, apostando na internet e nas redes sociais, que providenciam conteúdos e serviços gratuitos e de fácil acesso. O recurso às novas tecnologias permite, pois, aos arquivos municipais aproximarem-se dos seus utilizadores, garantindo uma assinalável simplificação do acesso à informação, rentabilizando recursos humanos afetos e reduzindo tempos de espera e custos de funcionamento. A análise de dados teve por base as 16 respostas ao questionário que foi remetido aos 18 arquivos municipais da AML e o estudo da sua presença na internet, nomeadamente nas redes sociais. Registre-se que os arquivos municipais de Alcochete e da Moita não responderam ao questionário nem dispõem de informações a seu propósito nos sites das câmaras municipais, o mesmo sucedendo no Facebook. Deste modo, parece que não têm apostado no tratamento e comunicação da documentação e informação que administram por razões que desconhecemos. No que se refere à documentação a cargo dos arquivos municipais, apenas obtivemos 15 respostas, nem sempre completas. O município de Lisboa é assim o detentor do maior número de documentos físicos, que atinge cerca de 34 mil metros lineares, seguidos de Cascais e de Sintra com 14 mil cada e do Seixal e Louros com 12 mil metros lineares cada. Já Sesimbra e Almada afirmaram dispor apenas de 400 e de 250 metros lineares, respectivamente. No entanto, neste último município estão apenas contabilizados os documentos de conservação permanente. Note-se, por fim, no que concerne à documentação em suporte digital, que o município de Cascais preserva 22 mil gigabytes, a que se segue o de Lisboa com 15 mil e Louros e Vila Franca de Xira com 10.240. Entre os instrumentos de acesso à informação disponibilizados pelos 16 respondentes, destacam-se os inventários existentes em 93,8% dos municípios, a que se segue os catálogos, presentes em 43,8% dos arquivos, e os guias, que atingem 37,5% do universo em análise. Tendem a ser sobretudo disponibilizados em papel, ainda que 68,8% dos respondentes os facultem em suporte digital. No que concerne aos meios de comunicação utilizados para pedidos de consulta não presencial por utilizadores externos, como podemos observar neste gráfico, apenas 10 municípios nos responderam a esta questão. Sendo evidente a crescente relevância do correio eletrónico, que atingiu, por exemplo, 100% dos pedidos no Arquivo Municipal de Odivelas e 75% no Montijo, há ainda que reter a importância do telefone, que representou, por exemplo, 70% e 67% dos pedidos recebidos pelos arquivos municipais de Oeiras e de Vila Franca de Xira, respectivamente. Refira-se que o Arquivo Municipal de Setúbal associou 90% dos pedidos a outros,
visto que estes lhes chegam, sobretudo, através do sistema de gestão documental, nomeadamente por requerimento. O mesmo sucede em Cascais, com 27% dos pedidos recepcionados por esta via. Já em Lisboa, 64% dos pedidos foram recebidos através do site. Entre os detentores de base de dados online, isto é, 50% dos 16 arquivos municipais respondentes, Almada, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira, o Arquivo Municipal de Lisboa é o que mais utilizadores dispõe e registros e imagens faculta, seguido dos de Cascais e de Mafra. Entre os 16 arquivos respondentes, 11 desenvolvem atividades de caráter pedagógico, cultural, científico ou social, entre as quais se destacam as exposições, as visitas de estudo, os workshops e as ações de formação. Note-se que, em outras, consta a participação em publicações periódicas de âmbito cultural e atividades lúdicas no âmbito de exposições. Dos 11 arquivos municipais que desenvolvem estas atividades, 6 não dispõem de espaços próprios para o efeito e apenas 5 contam com serviço educativo. Todos os municípios que dispõem desta mais-valia servem a pré-primária e o primeiro ciclo. Entre estes, 4 abrangem também os segundo e terceiro ciclos e o ensino secundário, e 3 alcançam o ensino superior. Refira-se, por fim, que apenas o Arquivo Municipal de Lisboa desenvolve igualmente atividades para o público sénior. Entre os 16 respondentes, 3 dispõem de página própria na internet: Lisboa, Loures e Setúbal, sendo de notar que o Arquivo Municipal da Amadora não conta sequer com representação no site do município, à semelhança do que acontece com os arquivos municipais de Alcochete e da Moita, que, como já havia referido, não responderam ao questionário. Dos 15 respondentes, 53% facultam instrumentos de acesso à informação online, sobretudo catálogos e inventários. Constam ainda referências a um guia, a um roteiro de fundos e a um índice. No que concerne à presença em blogs e redes sociais, apuramos que nenhum dos 16 respondentes dispunha de blog ou conta própria de Twitter. No entanto, alguns contam com a representação nas páginas de Facebook dos seus municípios, como sucede com os arquivos municipais de Cascais, Setúbal e Oeiras. Já os arquivos municipais de Lisboa, Loures e Palmela dispõem de conta própria no Facebook. Refira-se ainda que o Arquivo Municipal de Cascais é o único a possuir conta própria no Flickr. A análise das respostas obtidas acerca dos obstáculos que impedem ou limitam o acesso à informação e documentação de arquivo permitiu-nos concluir que a falta de recursos humanos e materiais, bem como a deficiente conservação e preservação da informação e documentação, foram os obstáculos considerados mais relevantes. Já no que se refere à pergunta, a disponibilização da informação online poderá afastar os utilizadores dos espaços físicos do arquivo municipal, ameaçando a sua existência no futuro próximo? Constatamos que apenas os arquivos municipais da Almada e do Barreiro consideram que a disponibilização online poderá, de facto, afastar os utilizadores e ameaçar a sua existência no futuro próximo. Concluindo, podemos afirmar que se tornou evidente que a maioria dos 18 arquivos municipais em análise tende a acrescentar valor organizacional à informação, de modo a posicionar-se em vantagem neste competitivo universo em prol da fidelização ou angariação de públicos, nomeadamente com recurso às novas tecnologias da informação. Porém, a forma como têm vindo a aderir à mudança de paradigma é desigual, uma vez que o modo como comunicam a informação se afigura heterogéneo. A análise de dados recolhidos acerca da comunicação através da internet permitiu-nos assim criar 4 grupos de arquivos que traduzem diferentes níveis de investimento neste domínio. No grupo 1 encontram-se os arquivos que parecem não apostar no tratamento e comunicação da informação por esta via. No grupo 2 surgem os arquivos que apenas facultam aos utilizadores informações básicas acerca dos serviços que prestam e da documentação que preservam. O grupo 3 corresponde aos arquivos em que a comunicação da informação é sobretudo efetuada através da disponibilização de uma base de dados online. Já o grupo 4 é constituído por arquivos que, para além de uma base de dados, disponibilizam online conteúdos mais detalhados e até inovadores.
Tendo por base estes grupos, foi igualmente possível criar uma pirâmide que representa os diversos níveis de investimento dos arquivos municipais na comunicação através da internet. O grupo 1 agrega os arquivos com nulo ou fraco investimento ao nível da comunicação da internet, em que se situam os arquivos municipais de Alcochete, Amadora, Moita e Odivelas. O nível 2 agrupa os arquivos com reduzido investimento a este propósito, em que se inserem os arquivos municipais do Barreiro, do Montijo, de Palmela, do Seixal, de Sesimbra e de Setúbal. Já o nível 3 associa os arquivos com bom investimento neste domínio, como os arquivos municipais de Almada, Louros, Mafra, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira. Por fim, o nível 4 destaca os arquivos com excelente investimento na comunicação online, como os arquivos municipais de Cascais e Lisboa. Os arquivos municipais, enquanto promotores da informação, memória e património, identidade e conhecimento, estimulam a cidadania ativa, pelo que têm vindo a recorrer às tecnologias da informação para alcançar um envolvimento ainda mais próximo com o cidadão. Desta forma, os arquivos municipais que, e passo a citar, não construam canais de informação bi- ou multidirecionais e disponibilizem sistemas de participação efetiva, tenderão a integrar um caminho de ausência gerado por monólogos que os levam a um estado hermético e inexpressivo. Termina assim a minha apresentação, agradecendo toda a vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos passar então à comunicação seguinte. Chamava a doutora Ana Lúcia Terra para preferir a sua comunicação sobre o arquivo das mensagens de e-mail em contexto organizacional. Tópicos de reflexão. Bom dia a todos. Portanto, eu venho então aqui falar-vos um pouco sobre as questões do e-mail, que é um assunto que me tem interessado nos últimos anos. Irei começar por fazer, enfim, uma breve definição do objeto. Irei depois tentar fazer também um breve enquadramento do e-mail no contexto organizacional e depois apresentar-vos algumas propostas relativas à avaliação e à retenção das mensagens de e-mail. E, portanto, começando pela definição do objeto, eu gostava de começar também por esclarecer uma questão terminológica. Obviamente que, portanto, a expressão e-mail é uma expressão inglesa, não é, da língua inglesa, e que temos uma tradução para português, que é o correio eletrónico. Mas a verdade é que no uso cotidiano, portanto, nós usamos a expressão e-mail e, portanto, essa tem sido também a minha opção, porque é o termo que nós todos identificamos com aquilo de que eu estou, a falar. E, portanto, antes de passar à apresentação propriamente dito, de algumas reflexões que eu gostaria de trazer para aqui, e também queria sublinhar que são apenas reflexões, portanto eu não trago aqui nenhumas respostas a estas questões relativas ao arquivo do e-mail, das mensagens de e-mail. Portanto, eu queria começar por definir o conceito do objeto que eu venho aqui trabalhar. E, portanto, para isso existem muitas definições que irão encontrar na literatura e em documentos regulamentares, digamos assim. Eu recuperei aqui uma definição cunhada pela Biblioteca e pelos Arquivos Nacionais do Canadá, data já de 2008, mas é uma definição concisa e que me parece, enfim, ir ao ponto daquilo que precisamos para uma apresentação deste tipo, e também porque o Canadá foi dos primeiros países em que as instituições com, enfim, alçada arquivística em termos nacionais, digamos assim, se preocupou com estas questões do e-mail. E, portanto, para o órgão arquivístico do Canadá, em 2008, portanto, o e-mail é um documento de arquivo que é configurado por 3 componentes essenciais: pela estrutura, que abrange a apresentação ou o formato das mensagens, e pelas ligações ou aos anexos e a outros documentos relacionados. Portanto, quando nós estamos a falar de e-mail, isto é muito importante que entendamos isto, não nos estamos apenas a referir à mensagem, digamos que ao corpo
corpo de texto. Estamos também a referir-nos a todos os outros documentos para os quais a mensagem possa remeter, nomeadamente ligações, links, ou aos anexos aos documentos que estão relacionados. É também configurado, para além da estrutura, pela questão do contexto, que são os dados relativos ao emissor e ao destinatário e os dados de transmissão, e, portanto, correspondem ao cabeçalho, digamos assim, da mensagem de e-mail, não é? Portanto, o emissor, o receptor, o assunto, que é um aspecto muito importante para o trabalho arquivístico das mensagens de e-mail, e depois, obviamente, a questão do conteúdo e, portanto, a informação que é apresentada nestes documentos. Queria também, antes de passar à fase seguinte, dizer que, portanto, o e-mail, eu não considero que o e-mail seja uma tipologia documental, portanto, uma tipologia informacional. O e-mail será talvez uma categoria tecnológica que, portanto, envolve, não é, ou pode incluir muitas tipologias informacionais, documentais, pode incluir fotografias, pode incluir relatórios, atas, minutas, enfim, muitas tipologias documentais. Portanto, o e-mail em si não é uma tipologia informacional, é uma tipologia documental. Isso também é importante sublinhar. Mas antes de passarmos propriamente então à análise de algumas propostas relativas à questão do arquivo do e-mail, eu queria fazer um apontamento sobre o e-mail no contexto organizacional, porque só assim é que nós poderemos entender também as particularidades associadas à gestão do e-mail numa abordagem global à gestão da informação. Isso também é importante perceber, é que, portanto, nós não podemos conceber em contexto organizacional uma abordagem parcelar ao e-mail na gestão da informação. Portanto, o e-mail tem que ser gerido no âmbito de todo o universo informacional da organização, mas nós temos que atender às suas particularidades, e é isso um pouco que eu tenho tentado fazer, ou seja, nós não podemos fazer com que o e-mail seja uma ilha, em termos de gestão de informação dentro da organização, separando do restante universo informacional, mas temos que compreender as suas particularidades para o integrar devidamente nesse universo. E uma das particularidades do e-mail no contexto profissional é que, como alguns autores dizem, portanto, o e-mail tornou-se um habitat. Um habitat é um sítio onde nós vivemos e que condiciona a forma como nós vivemos. E se nós pensarmos, nós acho que conseguimos sentir, não é, que, de facto, o e-mail é o sítio onde o trabalho se concentra e a partir de onde ele também é difundido e condiciona a forma como as pessoas trabalham. Se nós pensarmos na forma como as pessoas trabalhavam há 20 anos, iremos certamente compreender que ela é muito diferente da forma como trabalham hoje em dia, por grande força de influência do e-mail. E porquê? Porque o e-mail é um sistema sociotécnico, portanto é uma tecnologia, mas é uma tecnologia com apropriação social, com a apropriação dos indivíduos. E isso veio moldar substancialmente a forma como a informação é criada, como ela é recebida, como ela é usada pelas organizações no cumprimento das suas missões, objetivos e atividades. E isso fez com que, dentro das organizações, por força em grande parte do uso do e-mail, portanto, a informação e a comunicação organizacional se tenham tornado mais imediatas. Quando nós enviamos um e-mail, esperamos por uma resposta no dia, ou se calhar até às vezes nos minutos seguintes. Se nós pensarmos há 20 anos ou há 30 anos, quando enviávamos uma carta, não é? Nós não estaríamos à espera de uma resposta tão imediata. Isto tem a ver também com o uso que é dado ao e-mail. Comunicações muito mais intensas, isso tem a ver com a quantidade de informação que produzimos, e também comunicações muito mais informais. E isto também tem a ver com organizações muito mais horizontais, em termos de hierarquia, é muito mais fácil a comunicação dentro da organização. Isso tem reflexos, por exemplo, ao nível da linguagem usada nos documentos dentro das organizações. Se nós pensarmos como é que nós cumprimentamos alguém a quem dirigimos o e-mail, muitas vezes nós plasmamos na linguagem escrita uma linguagem coloquial e iniciamos e-mails ou recebemos e-mails com bom dia, boa tarde e boa noite. E, portanto, estamos a usar um cumprimento que deve ser um cumprimento do imediato, não é? Para
e nós não sabemos se ele vai ser lido naquele momento. E, portanto, isso também é interessante e mostra também a informalidade da comunicação que foi potenciada pelo e-mail. Mas, se calhar, interessa-nos, sobretudo, para a questão da gestão do arquivo dos e-mails, interessa-nos, se calhar, sobretudo a questão da quantidade. E, portanto, de facto, a produção de informação tornou-se muito intensa com o uso do e-mail. O documento de 2008 do Canadá previa que em 2010 houvesse cerca de 3 mil milhões de utilizadores de e-mail. Eu não fui, enfim, atualizar estes dados, mas certamente hoje serão muito mais. Em média, cada pessoa terá duas contas de e-mail e estimava-se num outro trabalho da empresa Radicati de 2015, que eram enviados, portanto, cotidianamente, cerca de 205 mil milhões de mensagens. E, portanto, temos aqui um aumento do volume da informação e da comunicação organizacional, que muitas vezes não tem uma relação direta e linear com fluxos infocomunicacionais mais relevantes e mais pertinentes. E, portanto, a quantidade de informação produzida e recebida acaba por se tornar um obstáculo ao próprio funcionamento organizacional e a quantidade, portanto, torna-se uma dificuldade para aproveitar as características qualitativas da informação nos contextos em que ela é necessária. E, portanto, paradoxalmente, apesar da sua sofisticação tecnológica, isto é uma coisa que eu digo sempre, o e-mail representa, em muitos casos, um retrocesso em termos de gestão integrada da informação. Porquê? Porque as pessoas têm a prerrogativa da gestão individual das suas caixas de correio e, portanto, gerem essa informação conforme entendem melhor. E isso significa também que é deixada a responsabilidade dos indivíduos a salvaguarda de informação que pode ser crucial para as organizações. E, portanto, na verdade, o desafio não é tanto um desafio tecnológico, é essencialmente um desafio de educação e de formação dos colaboradores da organização por parte dos gestores de informação, alertantes para a necessidade de novas práticas. E, neste sentido, algumas instituições arquivísticas nacionais, portanto, criaram diretrizes para gerir o e-mail das organizações. E fizeram isso essencialmente considerando que esta normalização, regulamentação, permitiria uma melhor disponibilização e acesso à informação operacional, aquela que é necessária diariamente, garantiria também a questão da preservação de acordo com regras estabelecidas, garantiria a questão do controle dos acessos às mensagens e às caixas de correio, iria permitir reduções, portanto, economias em termos de espaço de armazenamento e, portanto, também economia em termos de custos, e iria aumentar a confiança nas comunicações. Considerando isto, eu agora iria apresentar-vos algumas orientações, estou a acabar, tem que ser, de 3 países relativamente à avaliação e retenção das mensagens de e-mail. Começaria pela Bélgica, que, portanto, em 2009, portanto, publicou um manual para a gestão arquivística dos documentos e, no que diz respeito especificamente à questão da avaliação e da retenção, portanto, define que existem 3 grandes etapas: a seleção dos e-mails a conservar, a definição de responsabilidades no arquivo das mensagens e o arquivo propriamente das mensagens. Na questão da seleção, sublinha a importância de distinguir as mensagens que são resultantes de uma interação motivadora motivada por uma função organizacional e mensagens com caráter meramente informacional e que não são relevantes propriamente para a função da organização. Por exemplo, quando usamos o nosso e-mail organizacional para marcar um almoço ou para cumprimentar alguém, felicitar, etc. Depois define a necessidade de esclarecer as responsabilidades na seleção das mensagens e, portanto,
definir quem é que tem que as selecionar e como é que as vai registar e conservar. E, portanto, aqui dá essa responsabilidade aos indivíduos e acentua a ênfase na formação. E depois as etapas que devem ser seguidas para a conservação das mensagens. Eu não vou alongar porque não vou ter tempo, mas depois podem aprofundar isso na comunicação escrita. E depois queria falar-vos de uma outra abordagem substancialmente diferente, que é a abordagem dos Estados Unidos da América. Portanto, o Genara, a partir de 2008, desenvolveram apresentaram algumas preocupações com as questões de e-mail. E já na segunda década do século XXI, portanto, apresentaram os pressupostos de uma nova abordagem, que é a abordagem Capstone, e o objetivo é definir um modo simplificado de gestão do e-mail organizacional, e aqui a ênfase já não é na formação dos indivíduos, mas sim na identificação de contas de e-mail que devem ser suscetíveis de conservação permanente. E isso deve ser baseado numa análise orgânica das organizações e também das funções. Portanto, nós não vamos identificar mensagens, vamos antes identificar contas. E depois, para terminar, referir também o caso da França, poderão depois ver isto com mais detalhe na comunicação, que também tem uma abordagem interessante, mas que foca novamente a questão do arquivo das mensagens nos indivíduos e na necessidade de formação dos colaboradores para que essa seleção e arquivo das mensagens, portanto, garanta a sua preservação. Em notas finais, portanto, dizer que a implementação de procedimentos, métodos e ferramentas adequados para o arquivo digital das mensagens ou das contas de e-mail será uma garantia da sua preservação e do acesso a longo prazo. Mas que isto deve ser considerado num contexto do universo global de informação da organização. Peço desculpa pela minha demora. Vamos então concluir esta sessão. Chamava a doutora Carolina Gonçalves Alves para preferir a última comunicação deste painel. Arquivos pessoais de mulheres, a experiência da Escola de Ciências Sociais. Dispõe também de 10 minutos. Boa tarde já. Queria agradecer a presença de vocês aqui, a última apresentação. Vou tentar ser breve, porque eu também tenho que apresentar ainda um trabalho num outro grupo. Então, vou tentar ser rapidinho. Meu nome é Carolina, eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, na Escola de Ciências Sociais, mas que foi fundada em 1973 por nome de Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Contemporânea do Rio de Janeiro, chama CPDOC. Não sei se alguns de vocês conhecem essa instituição, que trabalha particularmente com arquivos privados, arquivos pessoais privados. E essa apresentação é com muito gosto que eu venho apresentar no Dia das Mulheres, uma experiência de narrativas, dar visibilidade a narrativas e vivências femininas. A gente tem trabalhado, esse trabalho é em equipe, foi escrito em equipe, que tem organizado 2 arquivos femininos lá no CPDOC, no Rio de Janeiro. O arquivo da Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça e de uma professora antropóloga de uma universidade federal brasileira chamada Ivone Magui. No âmbito da organização desses 2 arquivos, nós começamos a nos perguntar e nos questionar o porquê da ínfima presença de mulheres na instituição, olhando especificamente o caso do CPDOC, mas a pergunta que eu faço para vocês é o quão representativo de narrativas femininas as instituições de vocês trazem, né, arquivos de mulheres. Lá no caso do CPDOC, dos mais de 200 arquivos que estão abrigados na instituição, apenas 11 são arquivos de mulheres. E aí, diante disso, a gente começou a refletir e pontuar sobre algumas questões. E temos discutido muito diretamente com a Michelle Perrot, que fala sobre a dificuldade de encontrar registros e histórias sobre as mulheres nas grandes narrativas históricas.
O debate sobre a atuação política feminina, sobretudo no Brasil, tem estado acalorado, sobretudo nas últimas eleições, a gente discutiu a participação e a atuação feminina no legislativo brasileiro. Depois do assassinato de uma parlamentar no estado do Rio de Janeiro, chamada Marielle Franco, esse debate ficou cada vez mais intenso. E, junto a esse debate sobre representação feminina no legislativo, também outros debates, tanto no Estado quanto pela sociedade civil em relação ao aborto, à violência contra a mulher, estão acontecendo de maneira muito intensa no Brasil. Diante disso, a gente se perguntava, né, se as mulheres têm atuado e atuaram ao longo da história de maneira com força, né, de maneira intensa, porque há poucos registros dessas nossas falas e dessas nossas experiências nos arquivos. E aí, olhando, sobretudo, no campo dos arquivos pessoais, que é o caso do CPDOC. E aí a gente tem pensado, eu tenho dialogado com uma intelectual que gosto muito, que chama Grada Quilomba, que é uma pesquisadora portuguesa, mas que cresceu em São Tomé e Príncipe e fala muito da perspectiva do colonizado. Então, ela está dizendo, sobretudo, que não há uma mudez, há uma surdez sistêmica, e aí a gente tem que pensar relações de poder, o quanto essas mulheres, por sistemas de dominação, foram sendo silenciadas ao longo da história. Eu prefiro a surdez sistêmica da Grada Quilomba do que uma mudez que sugere que nós nunca tivemos fala. Pelo contrário, nós sempre falamos. As mulheres são organizadoras dos arquivos familiares, são as grandes gerenciadoras das memórias familiares e privadas. No entanto, elas aparecem muito pouco nas instituições arquivísticas, sobretudo com fundos próprios, né, dos quais elas são titulares, e documentos que foram acumulados por elas próprias. E aí eu tenho trabalhado com duas perspectivas, né? A importância de dar visibilidade a esses arquivos e, em contrapartida, uma visibilidade por fontes e registros orais, que também fala a Michelle Perrault e também o Pollack, na ideia de memórias subterrâneas. Às vezes eu trabalho muito com a sociologia, porque a minha formação é nas ciências sociais. Então, peço um pouco de compreensão dos colegas arquivistas. A experiência do CPDOC, como eu já falei anteriormente, é que a gente tem mais de 200 fundos, dos quais apenas 11 são arquivos femininos. Todas essas informações estão disponíveis no portal do CPDOC, então não vou me alongar nelas aqui por conta do tempo, mas vocês podem consultar o site do CPDOC e acessar todas essas informações das quais eu estou falando aqui. Em 2015, o CPDOC existe desde 1973. O primeiro arquivo que inaugurou a instituição foi o arquivo do ex-presidente Getúlio Vargas. Com o arquivo do Getúlio, com a chegada do arquivo do Getúlio, o CPDOC começou a receber arquivos de parlamentares que orbitavam em torno da figura do ex-presidente. Então, nós temos muitos arquivos que dão conta da história contemporânea do Brasil e de muitos ex-presidentes do país. No entanto, a linha de acervo, disponível hoje também no site, ela tinha um marcador para homens públicos, personalidades públicas, e não tinha um marcador de gênero. A questão do gênero, de homens e mulheres públicas, ela é oficializada em termos de linha de acervo somente em 2015. A partir daí, as equipes do CPDOC, que trabalham lá no CPDOC, começaram a correr atrás e buscar arquivos para que fosse garantida uma representatividade maior de mulheres no nosso acervo. Isso é um dado muito interessante. Embora o CPDOC tenha sido fundado em 73, majoritariamente formado por arquivos de homens, alguns arquivos de mulheres datam desse período, também dos anos 70. No entanto, esses arquivos vieram, a maioria, anexados nos arquivos dos homens. Essas mulheres eram ou esposas, ou filhas, ou mães desses homens que tinham seus arquivos depositados no CPDOC. Ao longo da organização, foi se percebendo que essa documentação tinha a ver com uma atuação dessas mulheres. E dar visibilidade em termos de instrumentos de pesquisa, mencionando, fortalecendo a biografia dessas mulheres no acervo, também é muito importante nesse sentido. Então, os arquivos
por exemplo, da Delminda e da Luísa Aranha, a Delminda, esposa, e a Luísa Aranha, mãe do Oswaldo Aranha. São arquivos que chegaram junto com o arquivo do Oswaldo Aranha e que, ao longo da documentação, a gente entendeu que eram fundos que tinham a ver com a atuação dessas mulheres. Então, garantir que os fundos tivessem seus nomes e dar visibilidade a essas narrativas e a atuação política dessas titulares. E trabalho com algumas perspectivas da Michelle Perrot, das mulheres como guardiãs das memórias familiares. Depois a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso. Um outro exemplo dos arquivos que a gente tem depositados no CPDOC é o da Hilda Machado e Hermínia Collor. A Hilda é esposa do Cristiano Machado e a Hermínia, mulher do Lindolfo Collor, era casada com Lindolfo Collor. Então, existe uma particularidade dos arquivos do CPDOC em que esses arquivos femininos vinham junto com os arquivos dos respectivos maridos, filhos e etc. O trabalho que a gente tem feito recentemente é de melhorar, em termos de instrumentos de pesquisa, de biografias, as informações sobre essas mulheres, porque muitas vezes nos nossos bancos de dados constava simplesmente que elas eram mães ou esposas dos respectivos maridos e filhos, né? Então, melhorar a biografia dessas mulheres, dando visibilidade à atuação política, à atuação delas. São 7 as protagonistas que a gente entende como protagonistas, né? Mulheres que doaram seus arquivos ou por vontade própria, ou que os familiares entendiam que aqueles arquivos eram importantes para pensar as suas próprias trajetórias. Dos 11, 4 arquivos vieram anexados como arquivos de homens e 7 vieram pela atuação política dessas próprias mulheres. Dentre elas, a gente tem o arquivo da Alzira Vargas do Amaral Peixoto, que está integralmente disponível na internet para consulta. O arquivo se encontra inteiramente digitalizado. E, junto com a Alzira Vargas, outras 7 mulheres que a gente identifica o protagonismo da sua atuação política. Algumas dessas mulheres, é importante trazer também a imagem delas para garantir essa visibilidade: Almerinda Farias Gama, Alzira Vargas do Amaral Peixoto e Rosalina Coelho Lisboa. Esses são os 11 arquivos que eu falei para vocês. Desses 11 arquivos, apenas um, da Celina Vargas Amaral Peixoto, ainda não se encontra organizado. Em breve, a gente vai organizar e disponibilizar esses arquivos. Todos os outros, com exceção da Ivone Magui, porque a organização ainda está em andamento, estão disponibilizados para consulta no site do CPDOC. Alguns, inclusive, digitalizados. Então, daqui de Portugal, vocês podem acessar alguns desses fundos. Por que eu trago o exemplo da Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça para concluir a minha fala, porque a gente está terminando? O arquivo da Ana Amélia, que foi organizado recentemente, disponibilizado para consulta no final de 2018, ele inverte essa lógica dos arquivos de mulheres que vêm anexados aos arquivos de homens, que era uma tônica que acontecia lá nos anos 70, nos arquivos que foram doados para o CPDOC. O arquivo da Ana Amélia de Mendonça, ele inverte essa lógica, né? É o arquivo do homem que vem anexado ao arquivo da esposa. Então, nesse sentido, ele é um arquivo interessante para a gente refletir sobre a importância de valorizar a atuação política dessa mulher, que foi uma mulher feminista, que lutava pelos direitos das mulheres, pelo direito das mulheres ingressarem na universidade. Então, uma mulher muito importante na compreensão do que a gente chama da primeira onda de feminismo do Brasil, parceira de feministas históricas como Berta Lutz, e formava uma rede pan-americana com outras mulheres na luta pelos direitos da mulher, que naquele momento, sobretudo nos anos 30, 40, tinha uma pauta muito da saúde feminina e censitária, né, pelo direito ao voto. Então, eu trago algumas informações sobre a Ana Amélia, a gente pode conversar depois, mas repito que essas informações estão todas disponíveis para consulta no site do CPDOC. E aí, essa é uma foto que eu acho muito emblemática no arquivo da Ana Amélia, que é nos anos 30 ou 40, a gente não tem a data exata da foto, da Ana Amélia com outras mulheres, que dá conta dessa rede de atuação, que não era só na América Latina, mas nas Américas, da atuação pelos direitos da Ana Amélia e outras mulheres, pelos direitos das mulheres, né, pelos direitos femininos. Esse é o arranjo do arquivo da Ana Amélia, e aí eu chamo a atenção para que as séries
espelham a atuação política dela, como eu falei aqui anteriormente, a militância feminista, a militância no campo estudantil e também no campo da literatura, porque era uma poetisa, escritora e grande tradutora das obras de Shakespeare no Brasil. O arquivo conta com mais de 5.000 documentos textuais, que não estão disponíveis ainda na internet, mas toda a nossa luta em termos da visibilidade dessas mulheres é garantir que todos esses arquivos, já que são apenas 11, diante desse universo grandioso que a gente tem de arquivos do CPDOC, esteja em breve disponível para consulta online. O professor, para concluir de verdade, o professor Jardim, aqui no primeiro dia, falou muito sobre a importância de descolonizar o pensamento arquivístico, né? Eu estou integralmente de acordo e acho que a descolonização do pensamento arquivístico passa fundamentalmente em garantir visibilidade à atuação de mulheres, sobretudo a atuação de mulheres não europeias, né? Da atuação de mulheres que estão pelas periferias do mundo. Então, acho importante trazer essa experiência que o CPDOC vem fazendo, né, lá no Rio de Janeiro, e convido, né, os colegas para que olhem seus arquivos a partir das narrativas e experiências de mulheres, porque é importante para que a nossa fala e que as nossas narrativas também componham essa grande narrativa do que é a história do Brasil e a história do mundo, né? Temos muito a falar, sempre tivemos muito a falar, né? Há um projeto que nos silencia. Então, dar visibilidade a essas memórias, trajetórias, experiências, inclusive através dos arquivos e dos registros textuais e iconográficos, do meu ponto de vista, é fundamental. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Como já estamos um pouco avançados na hora que estava determinada para concluirmos, não sei se alguém tem alguma questão a colocar aos oradores que ainda estão presentes na sala. Ninguém? E dirige-se a... Obrigado, Alexandra Aparício, Arquivo Nacional de Angola. Gostaria de parabenizar pelo trabalho que fazem e apenas dizer um comentário. A invisibilidade das mulheres não acontece só na história contemporânea brasileira ou no Brasil, mas nós em Angola, e sei que também nos outros países de língua portuguesa, estamos a encontrar a mesma situação. Nós temos casos de mulheres que participaram na luta de libertação nacional e sabemos que elas existiram, mas não são faladas. Neste momento, tanto este mês, que é considerado para nós em Angola, nós dizemos que é o mês das mulheres, no final deste mês haverá um debate na Biblioteca Nacional de Angola sobre a participação das mulheres na luta de libertação nacional, exatamente para se começar a levantar o véu, para fazer com que estas mulheres que ainda estão vivas falem do que foram os seus papéis. Nós sabemos, quando trabalhamos a história, temos referências, algumas estão vivas, já tentámos escolher alguns depoimentos, existe a Organização da Mulher Angolana, existem outras organizações ligadas a outros partidos políticos que participaram na luta de libertação, mas ninguém está a fazer esse trabalho. E é necessário, e acredito que é necessário em todos os nossos países, porque as mulheres participam, são fundamentais, mas depois são silenciadas no que se refere à história. Era o comentário que eu queria, e não sei se está na sala a senhora que apresentou o trabalho sobre o arquivo de Maria Luísa Bastin. Eu gostava de saber porquê o interesse nesse arquivo e gostava de saber se conhece as obras que ela editou, porque em 2009, acho que foi ou 2008 ou 2009, não me lembro, o então Banco Espírito Santo Angola reeditou uma das obras fundamentais da Maria Luísa Bastin sobre a cultura Chokwe. Portanto, ela tem mais outros trabalhos editados, ela foi uma figura fundamental para o estudo da cultura Chokwe e eu achei muito interessante
vamos aguardar que essa documentação esteja disponível, porque certamente os meus colegas do Museu do Dundo e outros que queiram fazer trabalho sobre a cultura de Chocó irão consultar esse arquivo, que é um arquivo fundamental. Eram os comentários. Obrigada. Não sei se... Só porque eu preciso Muito ir rapidamente. para outra sala, queria comentar, eu lanço aqui um desafio, né? Talvez se a gente pudesse pensar juntos uma rede de visibilidade a esses arquivos de mulheres, né? Nós temos muitas iniciativas e talvez a gente pudesse, de fato, conversar para que uma base, eu não sei bem como fazer, mas é possível, porque acredito que a maior parte das informações estejam disponíveis na internet, que a gente possa fazer uma rede de dar visibilidade aos arquivos femininos. E a gente pode conversar um pouquinho mais no intervalo. Sim. Eu preciso ir para outra Obrigado. sala. Muito obrigada. Então, respondendo, ou pelo menos comentando, o meu interesse no arquivo de Marie-Louise Bastin foi bastante pessoal. Primeiro porque queria mesmo trabalhar um arquivo pessoal, que era uma experiência que ainda não tinha aprofundado. E depois porque... E depois porque era um arquivo de uma mulher. Só aproximar um pouco mais o microfone. Falta de experiência. Depois, porque era um arquivo de uma mulher. Confesso que foi isso. Como não querendo discriminar, mas já discriminando, o que não falta por aí são arquivos de grandes personalidades masculinas tratados e disponíveis, e este não estava tratado, não estava disponível, e eu comecei a investigar e comecei a ver que ela era uma personagem, com todo o respeito, uma personagem fabulosa, e a importância dela para a cultura de Chocó e para a arte africana foi preponderante, ainda é, e então foi isso que me motivou, sobretudo. Muito obrigado. Não havendo mais questões, desejo-vos um bom almoço.